Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez? Tem alguém? Hoje não? Então, gente, que a luz de Jesus possa envolver a todos, que todos possam receber muitas energias positivas e salutares. É esse o objetivo aqui, né, da nossa reunião. Primeiramente, eu vou dar alguns recadinhos, né, que a gente sempre começa com os recadinhos. A gente sempre pede para que vocês ou desliguem o celular ou deixem no modo silencioso. A gente tem uns livros no final da sala que a gente deixa à disposição, caso vocês cheguem mais cedo e queiram ler um livro, esses livros ficam à disposição. Nós temos também atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno, nós temos 2 pessoas que estão aqui para atendê-los numa conversa individual. Caso vocês precisem, vocês vão dar um nome lá na frente, né, na recepção, e agendam um horário direitinho para poder ter esse diálogo individual. Nós temos também atendimento a famílias. No último sábado de cada mês, nós fazemos a distribuição de cestas básicas. Então, todos estão convidados. Se vocês tiverem utensílios, roupas, a gente sempre recebe com muito carinho, porque é para ajudar essas pessoas que vêm até a casa em busca, né, do alimento, e também a gente tem esse bazar para atendê-las. E nós temos, no final do ano, nós distribuímos sacolinhas de Natal, que são para essas crianças dessas famílias que nós atendemos nesse último sábado de cada mês. Então, nós temos aí, se vocês tiverem interesse, quiser apadrinhar uma criança, a gente já deixou tudo separadinho, o manequim que elas usam, para dar uma roupinha, um calçado, um brinquedo, e aí faz, né, essa alegria aí para as crianças no final do ano, tá bom? Então, quem puder contribuir também é só falar, dar o nome lá na recepção, que a gente tem o nome das crianças. Bom, gente, então o tema de hoje, da noite, é bem-aventurados, os brandos e pacíficos, injúrias e evidências. Isso está no capítulo 9, no item 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Jober vai fazer para nós, né, o tema da noite. Eu vou fazer a nossa prece inicial, em seguida a leitura do livro e após a palestra do Jober. Então, eu convido a todos neste momento a fechar os olhos e abrir os corações, esquecer as preocupações diárias e voltar o pensamento para o objetivo maior desta reunião, que é o aprendizado acerca dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Que todos que aqui vieram possam receber energias renovadoras, salutares, de muita luz. Que essas energias possam adentrar o coração, o pensamento, possam trazer muita calma, muita esperança, que é o que muitas pessoas buscam. Então, vamos ter muita fé, muita confiança na espiritualidade e em nosso Mestre Jesus. E que a nossa reunião possa transcorrer num clima de muita paz e de muita harmonia. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, item 93, Altar Íntimo. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre Jesus. De outro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos suntuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior.
materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada. Em favor de suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios, em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então, agora nós vamos ouvir atentamente aqui a explanação do Jober sobre o tema da noite. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma boa noite aos internautas, nossos amigos que vão assistir remotamente em outro momento ou agora online. E hoje a missão é falar só um pouquinho sobre um capítulo, que é o capítulo 9 do Evangelho. E toda vez que a gente lê o Evangelho, ou a gente estuda alguma obra, qualquer uma que seja, eu acho muito importante a gente entender o contexto daquela mensagem que foi trazida na época. Quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tem todas as passagens que a gente encontra no Novo Testamento. Ele tem um apanhado de um estudo que Kardec fez e consolidou num guia prático, vamos chamar assim, para que a gente pudesse ter desvendado mais fácil as mensagens que o Cristo trouxe lá 2000 anos atrás. E aí quando a gente olha bem-aventurados os brandos e pacíficos, a gente pensa, o que é ser brando? O que é ser pacífico? O que Jesus quis dizer há 2025 anos e hoje essa mensagem ainda é válida? Ela ainda é uma mensagem atual para a nossa realidade? Vamos entender um pouquinho o contexto da época do Cristo para a gente se situar. Quando o Cristo veio, o planeta passava por um momento de transição. Ele estava saindo do mundo primitivo, onde a força bruta, a sobrevivência falava mais forte, e ele estava passando para o mundo de expiação e provas. Olha que legal. E aí o Cristo vem e fala assim, bem-aventurados os brandos e pacíficos. E aí ele fala assim, porque os brandos possuirão a terra. Aí a gente dá uma pausa. O brando vai possuir a terra. O que ele quis dizer? Lá no Evangelho de Mateus, ele escreveu isso, né?
o brando vai possuir a terra, mas estava indo de primitivo para expiação e provas. O marco é o Cristo. E foi do dia para a noite que converteu o planeta? De primitivo para expiação e prova? O Cristo veio no dia seguinte, virou. Foi? Mais ou menos quanto tempo levou? O Brasil foi descoberto quanto tempo depois do Cristo? Depois que o Brasil foi descoberto, vocês já devem ter ouvido falar daquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já? Já leram? Se não leram, leiam. É interessantíssimo, porque ele narra exatamente a trajetória da formação desse país, que tem o formato do coração e cuja árvore do Evangelho foi transplantada da França para cá. Começou esse transplante naquela época. E hoje aqui ramificou a árvore do Evangelho, não ramificou? O Brasil é a sua maioria cristão, né? Aí a gente ouve cristão não praticante, cristão praticante. Tem as variações. Mas quando ele fala dos brandos possuirão a terra, o que ele trouxe de mensagem para a gente? Que este planeta tem o destino de ser um planeta de harmonia e paz. Por isso os brandos herdarão a terra. Então aqueles que vão reencarnar aqui em algum momento vão ser brandos e vão poder conviver em paz, em harmonia. Né? Aí ele coloca uma outra parte. E os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Está na mesma passagem. Lá em Mateus 5, só que aí é no versículo 9, não é no versículo 5. E por que os pacíficos? O que é ser pacífico? É ser omisso? É ser uma pessoa de paz. Concordam? O Cristo era omisso? Não. A todo momento, Cristo confrontava todos os judeus, os sacerdotes, a todos que questionavam a sua autoridade. Mas em momento algum, Cristo alterava a voz. Em momento algum, Cristo recorria à violência. Ao contrário, ele condenava veementemente a violência. Ele condenava o ódio, ele condenava as ofensas. Não era isso? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Abençoados os brandos e pacíficos. E aí, o Cristo, nessas passagens e nessa andança naquela época, no contexto, quem que dominava a região onde o Cristo encarnou? Eram os romanos. Roma, naquela época, vivia o auge, né? A república, o império, né? Antes da república, era um império. E aí, o que no império vigorava? A corrupção, o conchavo, não era? A exploração e a escravização dos povos mais fracos. E os judeus eram o quê? Escravos. O Cristo era o quê? Judeu. Todos aqueles que se aproximaram e admiraram Cristo acreditaram que ele era o Messias. E o que é o Messias? O Salvador. Naquela ignorância, naquele momento, os judeus naquela época acreditavam que o Cristo ia fazer uma grande rebelião, que ia derrubar o Império Romano e que ia transformar o povo de Israel num povo que dominasse, liberto, que fosse livre e que dominasse as outras civilizações. Mas a mensagem do Cristo foi justamente para isso, para dizer que este povo de paz, de mansuetude, vai dominar o planeta e vai dominar o mal e vai combater o mal, mas não pela força. Porque quando Pedro sacou a espada da bainha, o que ele falou para Pedro? Quem fere pela espada
será ferido. Guarda a tua, Pedro. A mensagem é de paz, é de amor. Aí a gente para raciocinar um pouco mais. Da época que o Cristo veio para cá, a gente veio evoluindo, não veio? Nosso planeta melhorou, não melhorou? O que a gente evoluiu bastante de lá para cá? A gente evoluiu na tecnologia, na ciência, né? As sociedades se organizaram melhor. A gente aprendeu a respeitar um pouco mais o próximo. Concordam? Mas a gente já é brando? Não? A gente já é pacífico? Não. Em que momento nós nos encontramos hoje? Todo mundo já ouviu falar em diversos lugares, principalmente nas casas espíritas, que o planeta está passando por um momento de transição. Novamente, né? Olha a mensagem atualizada. Aí a gente está transitando de quê? De expiação e prova para um mundo de regeneração. O que é regenerar? Não é reconstruir? Não é? Hoje a gente ainda tem mais mal do que bem nesse planeta. Concordam? Não temos. Mas a gente vai mudar, o planeta vai mudar para um habitat de regeneração, onde o bem e o mal vão se equilibrar. Eu não estou inventando nada disso. Isso está no Evangelho e está no Livro dos Espíritos também. Mesmas fontes. Outro capítulo, outra parte. Mas voltando aqui para o tema. Quando o Cristo trouxe essa mensagem, ele trouxe a mensagem para que os seus seguidores pudessem compreender que o caminho não era o revide, porque ele sabia que ele não ia ficar para sempre aqui. Ele sabia que ele seria passageiro, mas que a sua ideia deveria permanecer e propagar-se. E aí ele ensinou a todos a não encolerizar, a não ofender. E ele falava o quê? Aquele que chama o seu irmão de louco pagará no fogo do inferno. Aí vocês já ouviram falar, acho que era uma música, né? Que o inferno é aqui, não é? Vamos pensar um pouquinho sobre essa frase. Quando a gente fala mal de uma pessoa, o que a gente está emitindo de energia? Boa ou ruim? Quando a gente se irrita com uma pessoa, a gente está emitindo que tipo de energia? Boa ou ruim? Ruim. E aí, nossos pensamentos atraem o quê? Coisas boas ou coisas ruins? Se a gente quer ser amparado, estar em companhia de bons espíritos sempre, que o nosso anjo da guarda sempre esteja conosco, nos orientando, nos amparando, a gente emitir pensamento ruim faz com que eles se aproximem ou com que eles se afastem? E quem se aproxima de nós? São aqueles que têm nesse mesmo vibração, não é? É como se a gente tivesse uma grande antena de FM e a gente vai sintonizando durante o dia as diversas frequências. Ora você está escutando rock, ora você está escutando música clássica, ora você está no samba, ora você está no funk, aí ora você volta para música gospel. Você não faz isso durante o dia? Ou vocês todos ficam tranquilos e serenos o dia todo? Basta ficar com fome. Eu, pelo menos, estou com fome. É um problema. Eu preciso comer, porque o pensamento não vai para outro lugar. E vibra, e se irrita. Não é? E aí ele fala que a gente não deve ofender, que a gente não deve encolerizar. E a gente está nesse caminho de evolução, não está? E o que Jesus pregou? Ele trouxe para a gente assim, ó, a doçura, a mansuetude, a paciência deve ser uma lei. Né? E ele condena a violência e a ofensa. Paciência. Palavra
que a gente ouve bastante, né? Por que quem está no hospital doente é chamado de paciente? Porque o remédio não faz a cura assim, faz? Quando ele está lá internado, ele precisa dar tempo para que o remédio faça o efeito e ele reestabeleça a sua saúde, não? E quando a gente deve ser paciente com o próximo, é porque o nosso amigo, o nosso irmão, também tem defeitos, também tem problemas. E às vezes a gente pega num momento que ele não está equilibrado, que ele não está manso, que ele não está pacífico. Mas aí a gente compreende, né? No trânsito, principalmente, a gente compreende bastante. Não é? Ou quando a gente está no ponto de ônibus, e o ônibus vem, você está atrasado, e o motorista olha para você, você dá com a mão, ele faz o quê? Dá tchauzinho, vai embora. A gente tem paciência com ele também. Não tem? Temos. A gente pratica isso todo dia. Mas uma coisa é interessante. Na maior parte do nosso dia, nós estamos com bons pensamentos ou pensamentos ruins? Bons pensamentos, não estamos? Se nós não estamos, orar e vigiar é o caminho. Concordam? Quando a gente fala do exemplo do Cristo, ele traz aí como primeiro mandamento a humildade para reconhecer que nós temos um Pai Criador, que Ele é imensamente, infinitamente justo e bom. A palavra justo chama a atenção. Porque quando a gente fala de justiça nesse planeta, o que a gente pensa? Que aquilo que eu sofro, quem me causou o sofrimento vai receber em dobro. Isso é justiça ou é vingança? O que é a justiça? Não é o equilíbrio das leis? Não é? A aplicação das leis? E se Deus é justo, qual é a lei maior que deve ser aplicada? Não é a lei do amor? Se Ele aplica a lei do amor para conosco, por que nós insistimos em não replicá-la? E não propagá-la? E não ater para que seja o nosso estandarte principal? Né? A segunda lei que o Cristo menciona é a lei da caridade. Aí a nossa irmã leu um trecho que falou do quê? Dos altares, que falou que a caridade é a prática, né? Mas não é a prática material somente, de a gente dar aquilo que nos sobra. Não é a prática material de a gente socorrer apenas aquele que tem fome. A caridade, ela está em ouvir aquele que está em dificuldade. Quando a gente fala de atendimento fraterno, é uma caridade, é uma forma de praticar a caridade. Quando a gente vai, e aí isso vem da minha infância, a minha mãe, ela ia no asilo, né, lá na casa de repouso, hoje em dia chama casa de repouso, antigamente era asilo dos velhos. A gente ia no asilo municipal e ela passava a tarde com as amigas, fazia os aniversariantes do mês, levava salgados, levava bolo e conversava. E o que ela falava? Ouve o que eles contam. Porque para eles isso é muito importante. E a gente saber ouvir é a maior caridade que a gente pode fazer para com o próximo. Não é? Mas quando alguém manda um áudio no WhatsApp, a gente põe em 2x. Por quê? Fala rápido. Resume. Quando o filho pequeno vem e fala assim, pai,
olha, eu estou aprendendo, fala rápido que eu estou ocupado, eu tenho que entrar numa reunião. Quantas vezes a gente já não fez isso? E aí a gente tem que lembrar da caridade. E aí Paulo lá fala de exercer a caridade. Saber ouvir, saber acolher, saber amparar. É o maior ato de caridade que a gente pode exercer para com o próximo. E aí, voltando aqui ao nosso tempo, nós estamos no momento de transição. Então, o planeta vai transitar para regeneração. O que nós estamos vivendo hoje em dia? Não é semelhante ao que o Cristo viveu lá na transição planetária do primitivo para expiação e prova? O que tinha naquela época? Violência, corrupção, difamação. Por isso ele condena ofensas. Porque era muito simples você difamar uma pessoa, a sociedade toda se voltava e condenava aquela pessoa, sem nem saber se ela era culpada. Hoje a gente está vivendo algo semelhante, não está? Mas é diferente, né? Na rede social. Mas nós estamos de novo no mesmo momento. E aí vamos lá. Nós estamos praticando a nossa mansuetude. Nós estamos trabalhando a questão de ser pacífico. Lembrando que não é ser omisso. E a gente lê, tem uma outra parte no Evangelho que ele fala assim, para que a sombra se dissipe, basta que uma fagulha se acenda. A fagulha do bem precisa somente de um ato nosso, para que isso se inflame, para que o bem se propague. Nós já estamos dispostos a isso, não estamos? Quando a gente se propõe a vir numa casa espírita, a ir a uma igreja, a ir a um templo, refletir sobre ensinamentos da melhoria íntima, nós já estamos dispostos a fazer o bem. Nós já estamos cansados do mal. Nós queremos a mudança. Mas aí a gente quer que o planeta mude, mas a minha parte eu fico esperando. Já ouviram falar aquela frase que você deve ser a mudança que você quer para o seu planeta? Para o seu mundo? E essa mudança começa onde? Dentro de você. E aí, no item 4, ele fala sobre a reforma íntima. Sobre a gente refletir sobre o que são os nossos defeitos. Isso é difícil. É difícil porque tem uma outra historinha que é interessante, que ela fala o seguinte. Quando a gente nasce com 2 cestos. Um pequeno na frente e um grande atrás. No cesto da frente, a gente coloca só as nossas qualidades. E no cesto de trás, a gente coloca os nossos defeitos. O problema é que a gente anda em fila indiana, um atrás do outro. O que a gente observa no próximo? O defeito. E o que a gente observa nosso? Somente a qualidade. Mas quando a gente fala de melhorar o mundo, de fazer a reforma íntima, a gente tem que refletir sobre quais são os nossos defeitos. Porque são eles que a gente tem que começar a trabalhar. São eles que a gente tem que ficar atento. São a eles que a gente precisa dedicar esforço. A gente precisa dedicar, do nosso coração o tempo, que é valioso. Quando a gente fala da caridade, a gente tem milhares de oportunidades de fazê-la. Desde a hora que a gente acorda. Quando a gente se propõe a fazer o café para a nossa família, arrumar o lanche para a nossa família, a gente já está praticando um ato de amor, né?
Quando a gente sai em busca do trabalho e a gente pratica no ambiente de trabalho a paciência, a gente já está praticando o amor. E cada vez mais, quanto mais a gente treina, melhores ficamos, não é? Não é assim que a gente aprendeu? Agora, como que a gente faz essa mudança? Por onde que a gente começa? Por onde que a gente inicia essa mudança do interior? Um passo de cada vez. E um passo pequenininho primeiro. Porque ninguém nasce e corre. A evolução não dá saltos. A gente ouviu um outro cientista falando isso, não é? Para a gente evoluir, a gente precisa passo a passo. Hoje, eu vou combater um problema que eu tenho, um defeito pequeno. Eu não vou dar ouvido à fofoca. Começa assim, né? Quando alguém vier fazer uma fofoca para você, você faz o quê? Uma prece. Fala, não, a pessoa não está aqui para a gente ouvir o que ela tem a dizer sobre esse mesmo assunto. Então vamos evitar e muda o assunto. Começa com passos pequenos. Quando a gente ouvir alguém falar mal de outra pessoa, vamos lembrar das coisas boas que aquela pessoa fez ou que ela faz. E aí na conversa a gente fala assim, você talvez esteja certo, mas fulano também certa vez me ajudou com tal coisa. Eu vi fulano em certo momento ter esta atitude positiva. E aí você vai perceber que a fofoca para e as pessoas saem. Por quê? Porque a gente ainda vibra muito numa frequência muito baixa. Os nossos pensamentos ainda são repetitivos naquilo que não é benéfico. Quer um exemplo mais? Quem daqui quer ir assistir Maria de Fátima na hora que sair daqui? Vai chegar em casa, vai ligar a TV rápido para ver qual é a maldade que vai passar na novela. Não é? A gente vem aqui, assiste a palestra, toma passe, aí chega em casa, a gente faz o quê? Sintoniza no mal. Puxa vida, que difícil, né? Também na TV só passa coisa ruim. Mas a gente precisa assistir TV? A gente pode. Entra lá na TV, põe no YouTube. Tem o canal aqui da Casa Espírita. Tem mais ou menos uns 30, 40 filmes já, né, Luciano? Que nós já subimos aqui no canal do YouTube. Você tem outros canais de palestrantes como Haroldo Dutra, como Raul Teixeira, como Divaldo Franco, que a gente pode assistir. Mas aí a gente quer assistir o quê? Isso não, né? Ah, não, eu já fui no centro. Eu já fiz minha parte. Eu fui uma vez na semana no centro. Ouvi uma palestra de 20 minutos. Mas já fiz a minha parte. Mas aí a gente precisa lembrar que esse planeta será dos brandos que herdarão a Terra. E aí o combate que nós temos que ter, como Paulo fala sempre nas suas epístolas, o melhor combate é aqui dentro. Sou eu comigo mesmo. Tem um outro ditado que diz, ninguém muda ninguém. Não é? Não adianta eu ficar falando para o meu filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele já é adulto. Ele faz ou ele não faz. A escolha é dele, o livre-arbítrio é dele. Né? Eu vou mudar o meu marido. Meu marido, a partir de amanhã, eu vou levar a salvação para ele. Ele vai ter que ser brando e pacífico.
Senão a minha mãe vai vir morar comigo. Né? A minha esposa, essa palestra era para minha esposa, não era para mim. A hora que eu chegar em casa eu vou contar para ela. Ela está ali atrás, tá? Só para ela. Mas a gente sempre coloca a receita para o próximo. Não é? A reforma íntima sempre é benéfica para o próximo, para nós. Cada um tem seu momento. É uma escolha. Nós precisamos escolher essa mudança. Então, só para fechar, essa parte das bem-aventuranças, elas fecham aqui esse mês do Setembro Amarelo, da valorização da vida. E valorizar a vida também é valorizar o amor ao próximo, né? É socorrer, é estender, é colocar a caridade naquele que mais precisa, para aquele que mais precisa, né? Valorizar a vida é a grande mensagem, é a grande dádiva, o grande tesouro material que nós temos. A gente vive 80, 85 anos e viver bem nesse planeta. A gente precisa aproveitar o máximo e aproveitar bem a oportunidade de aprendizado. Porque a gente veio para cá para aprender e para praticar. E praticar o amor e a caridade. Então fica aqui a minha mensagem para vocês refletirem sobre como que a gente pode praticar a caridade na nossa família, no nosso lar. Começa por ali. É a maior e a melhor escola para a prática da reforma íntima, para a prática do amor ao próximo, para a prática da caridade. Que a paz de Jesus esteja conosco, que nos acompanhe por mais essa semana. E lembrando, é o capítulo 9. Se chegarem em casa e quiserem ler, vocês vão ficar muito, muito mais satisfeitos e vão compreender um pouco mais sobre as mensagens que ali tem e que eu posso ter deixado passar. Obrigado, boa noite. Então, agradecemos ao Jober por essas palavras tão confortadoras, né, tão importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E agora nós vamos para as vibrações. A Imaculada vai fazer para nós as vibrações e, em seguida, os passes. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso querido mestre e amigo. E nós te pedimos, ó Pai, que nos abençoe nesse momento de nossas vibrações, onde estaremos ofertando o melhor em nós, nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, em prol dos nossos irmãos necessitados. E primeiramente, vamos ofertar o nosso amor, a nossa vibração, para a urna de orações, para que o Pai misericordioso dê a cada um aquilo que cada um necessita. Ou a cura de uma doença, ou a solução de um problema, ou o bálsamo que alivia e conforta corações. Vamos vibrar também por todas as pessoas que têm fome, para que recebam um alimento abençoado, ofertando o nosso amor a todas as casas de orações, para que se somem, para que possam somar, aumentando assim as casas de orações, para que possamos ter um mundo melhor. Vibremos também por todas as nações para que vivam em paz. Vibremos pelo nosso país, para seus dirigentes, para que liderem com verdadeira sabedoria, verdadeira justiça. Vibremos também por todos os lares que estão em desunião, em sofrimento, para que recebam o bálsamo da paz.
Vibremos também por todas as pessoas que fazem uso de algum tipo de droga, álcool, qualquer tipo de vício, para que possam ter a consciência da força de Deus Pai no interior de cada uma. Vibremos também para que no homem haja fé, para que no homem haja paz. Vibremos também por essa casa bendita que nos acolhe, nos sustenta. Vibremos pelo nosso local de trabalho. Vibremos pelo nosso lar, pelos nossos amigos. E vibremos também por nós mesmos. E assim agradecemos essa oportunidade de mais uma terça-feira, de termos ofertado o melhor de nós para os nossos irmãos em Deus. E agora vamos dirigir nossos pensamentos para a nossa oração final. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de mais uma terça-feira estarmos aqui todos juntos, aprendendo um pouquinho mais o Evangelho do amor. Que possamos ir para os nossos lares em segurança e na mais completa paz. E vamos fazer juntos a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pode ser no pensamento, ou oralmente também, como cada um preferir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então agora nós vamos continuar, né, em silêncio, né, até que todas as pessoas possam tomar os passes.